Então, ó, pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre como evitar as escolhas erradas. Como você, digamos, ter uma probabilidade maior de fazer escolhas certas. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu tenho certeza que você, hoje, tem algum bloqueio na sua vida. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu. Alguém se sente com a vida bloqueada em alguma área da vida, onde você precisa tomar uma decisão e você não toma? Coloca aqui eu, se você hoje percebe que a sua vida está travada, pelo menos em alguma área da vida. Talvez em várias áreas da vida sua vida esteja travada, mas se você hoje precisa tomar uma decisão e não toma, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que se você não fizer nada, nada vai acontecer. Não dá para você esperar que a sua vida mude sem você colocar ação. Escreva aqui, ação. Ação. Sem colocar ação, nada se transforma. Sem ação não há transformação. Você precisa colocar ação para que você remova esse bloqueio. Tudo bem? Faz sentido? Várias pessoas aqui se identificando com isso. Então você precisa agir. Muitas pessoas estão com suas vidas travadas, por quê? Porque elas têm medo de se arrepender ao fazer uma determinada escolha, ao tomar uma decisão. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu novamente aqui se você se identifica com isso. Se o medo de errar, o medo de se arrepender, se esses medos acabam travando a sua decisão. E aí você fica rodando. Você fica sem realmente agir. Você até bota um certo movimento, mas você volta para trás, você inventa uma desculpa, você recua. E isso, claro, que te mantém no sofrimento. Isso, aliás, alimenta o sofrimento. Por quê? Muitas vezes você já criou a consciência de que aquilo que você precisa tomar como decisão é necessário, é inevitável. Só que você fica o quê? Você fica postergando essa grande decisão. E aí você paralisa, porque você está buscando o quê? Uma certeza. E aqui algo que eu quero te falar com todo o meu coração. Deixa eu só dar mais um bom dia para quem entrou aqui depois. Diz de onde você está falando para você que entrou agora. Deixa eu dar um bom dia para Vera, pro Guarilha Bronson, a Luana Siqueira. Oi, Luana, seja muito bem-vinda. A Gilo Ricchio também por aqui. A Félix Fafá. A Tati Cabral. Oi, Tati, seja muito bem-vinda. O que eu vou falar para você é de todo o meu coração. De todo o meu coração. A única certeza que nós temos na vida é que um dia passaremos desta para melhor. Se é que você me entendeu. É a única certeza. Não existe certeza de absolutamente nada. Ah, então, ô gato, eu não vou tomar nenhuma decisão, já que eu não tenho a certeza. E aqui você precisa ser adulto para entender. Se você só tomar uma decisão se você tiver certeza, desculpe, você não vai tomar essa decisão. Toda decisão, toda escolha tem sim um pouco de incerteza. Agora, você pode minimizar os riscos. Você pode minimizar os riscos. E existe uma maneira segura e eficaz de você minimizar os riscos, e eu vou te falar isso daqui a pouco. Existe uma única maneira eficaz para você minimizar os riscos. Por quê? Primeiro, volto a dizer, toda escolha, toda decisão tem riscos. Não existe 100% de certeza. Acho que o maior exemplo que a gente tem dessa incerteza, nós vivemos há 4 anos atrás. Quase 4 anos atrás. Que foi com a pandemia. Faz sentido isso para você? Do dia para a noite, todos os planos que você tinha para 2020, eles foram trancados dentro de casa porque
você não podia sair de casa. Tudo mudou. Ou seja, não há certeza. Não há certeza. E você precisa aprender a conviver com a incerteza. Pessoas que realmente prosperam na vida, pessoas que realmente constroem algo grandioso em suas vidas, elas administram os riscos. Escreva aqui, administrar os riscos, para você não esquecer. Você precisa aprender a administrar os riscos. Enquanto você não aprender isso, enquanto você ficar só buscando certezas, você não vai fazer absolutamente nada. E eu quero que você entenda que existe um risco gigantesco quando você não faz nada, porque esse sofrimento só aumenta. Eu preciso tomar a decisão de me separar. Eu preciso tomar a decisão de me separar. Mas eu quero ter a certeza que eu não vou me arrepender depois. E aí você vai postergando essa decisão. Só que você continua convivendo dentro de um relacionamento ruim. De um relacionamento que te adoece todos os dias. Esse risco é muito maior para você. Porque você está adoecendo o tempo todo ali. Então, na verdade, você tem que escolher o que é mais, digamos, você vai ter que escolher um risco. Você vai ter que escolher um risco. Existe o risco de você não fazer nada e permanecer doente, e existe o risco de você fazer algo diferente e ter a possibilidade de sair do sofrimento. Eu escolhi a segunda opção. Eu tinha muito medo também de tomar uma decisão em relação à minha questão profissional. E eu adoeci. Por quê? Porque eu fiquei no sofrimento. Eu não queria mais trabalhar com comunicação e eu tinha medo. Eu queria ter a certeza do que eu iria fazer. Do momento que eu tomei consciência de que era mais arriscado eu permanecer no sofrimento e não fazer nada, eu tomei a decisão de fazer algo e ter a possibilidade de realmente voltar a ser feliz. E posso te dizer, vou confessar aqui para você, deu muito certo. Eu consegui. Porque se eu não tivesse tomado aquela ação de romper com aquilo que me fazia sofrer, provavelmente eu não estaria aqui falando hoje com você. Não estaria. Não estaria. Então você precisa aprender a administrar os riscos. E como você vai administrar os riscos? Eu vou falar agora para você. Deixa eu só dar mais um bom dia aqui para Leila. Bom dia, Leila, seja bem-vinda. Lisiane Otônia, Tereza, bom dia. Renata, Edith. Boa, Suzana, administrar os riscos. A Cris também, administrar os riscos. Tereza, bom dia. San Carvalho, seja bem-vinda. A Selma. A Raquel Cardoso. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Adriana Fontanês também por aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A Cia Prígio, bom dia. Eloide, que bom que está aí falando com a gente. Pois é. Mas por que eu estou aqui falando com você? Porque eu tomei uma decisão, bom dia, Giovana, e que tinha um risco. E eu quero que você tome consciência. Para você que tem que tomar uma grande decisão, tem um risco muito maior quando você não toma decisão, quando você não age. Porque você adoece. Você vai adoecer mais do que você está hoje doente. Agora, como administrar os riscos? Presta muita atenção agora. Nós somos, por natureza, e eu quero que você escreva aqui, nós somos seres emocionais. Escreva aqui, seres emocionais. Apesar de sermos racionais também, mas nós somos, por natureza, seres emocionais. Nós reagimos ao mundo através das emoções. E uma emoção, ela serve para nos proteger. Uma emoção, por exemplo, como medo, serve para nos proteger. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é bem clássico para você. Imagine que você está no prédio mais alto da sua cidade. Imagine que você está lá no prédio mais alto, como se fala agora, né? No rooftop.
Você está lá no rooftop do prédio mais alto da sua cidade e vamos imaginar que não tenha nenhuma proteção. Nenhuma proteção. Se você fica ali andando perto, né, da queda, digamos assim, se você não tivesse o medo de subir ali numa parte desse rooftop, você provavelmente poderia se acidentar. A tua mente, e para ela tudo se trata de sobrevivência, ela usa o medo para o quê? Para te dar um alerta. Então por isso que você fica mais em alerta, você fica mais o quê? Preocupado. Opa, nossa, eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de pisar, porque pode ser que eu caia. O medo serve para nos alertar. As emoções servem para nos proteger. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então nós somos seres emocionais por natureza. O grande problema de sermos seres emocionais por natureza é que quando a nossa vida é apenas administrada e guiada pelas emoções, sempre o viés, sempre a direção desse olhar será para a sobrevivência. Sempre. Então, vou dar um outro exemplo. Você está insatisfeita com a sua profissão, como eu estava lá atrás. E você está sem coragem de agir, você não tem coragem de tomar uma decisão e você fica postergando. Alguém aqui se identifica com isso? Você não consegue tomar essa decisão. Você fica lá rodeando e não toma a decisão. Por quê? Porque nesse momento as tuas emoções estão dominando você. O medo de arriscar, o medo de iniciar uma nova profissão, o medo de recomeçar, por exemplo, está controlando você. Agora, por que esse medo controla você? E aqui é a chave de tudo, presta muita atenção. Porque existem, e eu quero que você escreva para não esquecer, interpretações que a sua mente tem. A sua mente tem interpretações sobre essa situação. E cada pessoa tem as suas interpretações de acordo com o que viveu, de acordo com as suas experiências de vida que começam aonde? Na gestação. Então vamos continuar nesse exemplo aqui do medo de fazer uma transição de carreira, por exemplo. Se lá atrás, quando eu era criança, hoje, vamos voltar antes, deixa eu dar um passo antes. Hoje eu sou uma pessoa que sou concursado. Nada contra concurso, ok? Mas sou concursado, mas eu estou infeliz, mas eu tenho todo mês o meu salário, não é grande coisa, mas sustenta, né, a minha casa, eu pago as minhas contas, pago os meus boletos, e aí eu tenho medo de arriscar. E aí eu até gostaria, por exemplo, de abrir o meu próprio negócio. Alguém aqui vive ou já viveu isso? Eu talvez queira abrir o meu próprio negócio. Mas aí você fica naquela, puxa, mas se eu abrir um próprio negócio, e nossa, e se não der certo? Nossa, eu vou me arrepender, nossa. E aí, olha só, como você é controlado pelas suas emoções. O medo, aliás, é uma emoção. Aí quando você olha a sua história, aí você talvez encaixe essa informação. Lá na sua infância, você viu a mamãe ou o papai abrirem também o seu próprio negócio. Mamãe e papai decidirem em algum momento abrir lá a sua, sei lá, sorveteria. E digamos que infelizmente a sorveteria não deu certo. A sorveteria faliu. E aí papai e mamãe passaram muitas dificuldades, eles brigaram, foi um caos. E você, como criança ali, era uma espectadora, um espectador de tudo aquilo. A sua mente, criou provavelmente uma interpretação
do tipo, ter um negócio próprio é problema, ter um próprio negócio é dor, ter um próprio negócio é briga. E aí, a sua mente, quando você pensa hoje, adulto, em abrir um negócio, vem o quê? A emoção. A mente te dá essa emoção, porque ela tem a interpretação de que abrir um negócio é dor. Então, vem o medo, e aí o medo te controla. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, para você fazer as escolhas certas, para você administrar os riscos, você vai precisar ter o domínio das suas emoções. Escreva aqui, domínio das emoções. Se você não tiver o domínio das suas emoções, se você não tiver o domínio dos seus pensamentos, se você não tiver o domínio dos seus medos, você paralisa. Você paralisa. E eu quero que você guarde isso que eu vou te falar agora. As melhores decisões que nós podemos tomar na nossa vida são as decisões baseadas em evidências, na racionalidade. Toda decisão baseada na emoção vai ser provavelmente uma decisão ruim. Por exemplo, quando eu quero me separar, mas eu postergo isso há vários anos, é por quê? Porque a minha decisão está sendo emocional. Provavelmente você tem várias evidências. Por exemplo, imagine que você está numa relação tóxica e abusiva. Você tem várias evidências de que essa relação não vai dar certo. Que acabou, que você não é respeitada, que você não tem dignidade mais. E aí o que acontece? Você fica nesse sofrimento. Por quê? Porque a sua decisão está sendo tomada por base das emoções. Porque provavelmente tem uma interpretação aqui na sua mente do quê? De que você sozinha não vai sobreviver. Ou de que você sofreu lá na tua infância o abandono da mãe, do pai, e aquela dor ficou guardada. Tem aí o quê? Eu quero que você escreva um vazio emocional. Existe um vazio emocional. Esse vazio emocional, ele está associado a uma emoção. Por isso que você precisa, por exemplo, num caso de dependência emocional, você precisa o quê? Entender aonde começou esse vazio emocional. Aliás, para quem quiser eliminar a dependência emocional, alguém aqui quer eliminar a dependência emocional? Escreve eu aqui para eu saber. Quem quer eliminar a dependência emocional? Se você já não aguenta mais uma relação onde você já tem várias evidências de que realmente não vai dar certo, de que você vai continuar no sofrimento, porque a outra pessoa precisa mudar. Você não tem o controle da outra pessoa, mas você tem o controle sobre si. Então, para você que tem hoje a dependência emocional de alguém, você precisa o quê? Entender esse vazio emocional. E eu vou dar uma dica aqui para quem quer, a Tereza, a Cris também. A Cris acho que já comprou, né, Cris? Que é a aula que eu gravei sobre dependência emocional. Se você for na minha bio agora, no link da minha bio, tem um link lá na minha bio, tem uma aula que eu preparei, que eu estou fazendo um pré-lançamento, ainda nem lancei. Eu falei aqui no Instagram e muitas pessoas já compraram, que é uma aula que hoje ela está custando R$27. Ela vai custar mais, porque tem muito conteúdo lá, tem muito conhecimento. É uma aula rápida de uma hora e pouquinho. R$27 para você entender como eliminar a dependência emocional em até 60 dias. Como eliminar a dependência emocional em até 60 dias. Para você não ficar no sofrimento. Então vai lá na minha bio, clica lá no link para você entender como eliminar a sua dependência emocional. A dependência emocional, seja num relacionamento amoroso, seja com os pais, com os filhos, como eliminar essa dependência emocional em até 60 dias. Vai lá na minha bio, ok? Então, as melhores escolhas, elas são baseadas em evidências. Ah, legal, a Leila. Estou amando. A Cris, como é a forma de pagamento desse livro? Não é um livro, é uma aula.
Você pode pagar por Pix. Nossa, um tucano passou aqui. Que bonito. Deixa eu voltar aqui. Você pode pagar por Pix ou por cartão de crédito em até 3 vezes. Dá 3 de R$9. Então você pode só clicar lá no link, tá bom? Clica lá no link para você comprar e para você entender. Ó, a Leila tá amando. Legal, Leila. Fico feliz. Muito bom. As melhores decisões, elas são as racionais, são as baseadas em evidências. Então, para você minimizar os riscos de qualquer decisão, você precisa o quê? Tirar as emoções que podem estar o quê? Travando a sua decisão, que podem estar te levando para uma direção do medo. Por quê? Porque para a tua mente tudo se trata de sobrevivência. A tua mente o tempo todo ela está olhando para o pior cenário. Para o pior cenário. Você já percebeu isso? Que os teus pensamentos, em sua maioria, eles são com um viés negativo? Isso acontece com pessoas que não têm, e eu quero que você escreva aqui, blindagem emocional. Pessoas sem blindagem emocional, elas têm os pensamentos enfraquecedores. E normalmente esses pensamentos enfraquecedores, eles vão o quê? Ficando cada vez maiores quando vê você está sofrendo aqui na tua imaginação. Você está sofrendo aqui. Agora, quando você tem blindagem emocional, que é o domínio dos teus medos, é o domínio das tuas emoções, é o domínio dos teus pensamentos, quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo rapidamente o quê? Impedir que um pensamento enfraquecedor ele estrague o meu dia. Ele estrague o meu dia. Quantas vezes você já não acordou super bem, super disposta, e aí um pensamento entrou, ou alguém na sua casa falou alguma coisa e acabou com o teu dia? É porque você não tem blindagem emocional. Quando você tem blindagem emocional, é como se aquilo que a pessoa fala, bate aqui e volta. Não te atinge. Você não sofre. Entende isso? Ter blindagem emocional é você ter o domínio das tuas emoções, dos teus pensamentos. É você se recuperar mais rápido de uma queda. Claro, porque todos nós temos quedas emocionais. Mas rapidamente eu falo o seguinte, opa, eu não posso ficar nesse estado. E o problema é que muitas pessoas se conformaram em ficar nesse estado emocional ruim. Elas ficam sofrendo, sofrendo, sofrendo. E você precisa entender que a sua vida só vai mudar para valer quando você decidir sair do sofrimento. Ponto. Decidir sair do sofrimento é você tomar essa decisão sem saber ao certo se vai dar certo ou não. Porém, quando você se prepara para isso, que é o terceiro passo sempre, como eu digo, o primeiro passo é reconhecer que eu estou num sofrimento. Você precisa reconhecer e parar de se enganar. Sim, eu estou num sofrimento. Eu não sei sair disso. Ok, tudo bem. Mas você precisa reconhecer que está no sofrimento e que isso não está te fazendo bem. O segundo passo é tomar uma decisão. Eu não quero mais viver nesse sofrimento. Não é decidir o que você quer daqui para frente. O que você vai fazer profissionalmente. Não é decidir se você vai namorar outra pessoa. Não. É decidir sair do sofrimento. Eu não aceito mais sofrer. Esse é o segundo passo. E o terceiro é me preparar. Eu preciso me preparar para isso. Eu preciso fazer coisas diferentes. Eu preciso ter conhecimentos diferentes. Eu preciso ter autoconhecimento. Eu preciso tratar o meu vazio emocional. Isso é preparação para que eu possa sair desse sofrimento. É assim que você vai mudar a tua vida. Faz sentido isso para você? Então, a decisão ela vai ser mais assertiva, a sua escolha vai ser mais assertiva se você tiver o domínio das suas emoções. Essa é a preparação mais importante, é ter blindagem emocional. Quando você tem blindagem emocional, as tuas escolhas, elas são muito melhores. Por quê? Elas são baseadas em evidências e não baseadas na emoção.
Decisões baseadas na emoção sempre serão piores. Sempre serão piores. Quer ver um exemplo? Quando eu não bebo álcool há quase 8 anos. Mas quando eu bebia, eu tomei várias decisões alcoolizado. E o álcool, o que ele faz? Ele inibe a tua racionalidade. Faz sentido? Por isso que você faz um monte de besteira aí. Tem gente que até casa quando tá bêbado. Tem gente que faz muita bobagem. Muita bobagem. Esse é um exemplo clássico. Quando o álcool está no teu cérebro, ele está inibindo aqui alguns neurotransmissores que são o quê? Eles têm a função dessa racionalidade, de olhar as evidências. E aí quem toma a decisão é a emoção. Por isso que muitas vezes você fica mais desinibido. Você não perde a vergonha, por exemplo, quando você toma um porre, né? Você faz coisas que depois você fala, nossa, não acredito que eu fiz isso. Aí o vídeo viralizou. Aí entrou no grupo da família, aí você fala assim, nossa, não devia ter feito isso. Por quê? Porque ali foi uma decisão, uma escolha, a escolha de dançar, sei lá, em cima da mesa, foi o quê? Foi baseada na emoção. Você estava ali feliz, alegre. Alegria é uma emoção. Aí você tomou a decisão a partir da alegria. Só que você esqueceu. Talvez que aquilo talvez não fosse apropriado para o momento, para o ambiente que você estava. E você se arrependeu. Então, as melhores decisões sempre, elas são as racionais. Então, para você fazer escolhas certas, ou, como eu disse, minimizar muitos riscos da sua decisão, a decisão que você precisa tomar, você precisa ter blindagem emocional. E você precisa olhar para esse vazio, muitas vezes, que você tem. Para essa interpretação que a sua mente tem. Para você ressignificar isso. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para Carol, a Célia, a Dani, a Lu Lima, a Sinara, a Carla Brito, oi Carla, a Glória, obrigado, Andrés Souza, a Suzana, após a hipnoterapia, percebi que os meus pensamentos eram extremamente negativos, sim, tomando consciência que posso quebrar padrões é libertador, exatamente, Suzana. E esses pensamentos, eles eram frequentemente negativos, por quê? Porque as emoções associadas aos eventos, por exemplo, que nós trabalhamos, eram emoções negativas. Então sempre a minha mente já tem esse viés, sempre tem esse viés negativo. Sempre tem esse viés negativo. E aí quando eu tenho emoções que são negativas, isso se potencializa. E aí com isso o que acontece? Eu fico cada vez mais aonde? Eu fico cada vez mais no sofrimento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Ótimo, bom dia Carol, seja bem-vinda. Si Veloso, bom dia também. Então, para encerrar, para você que precisa tomar uma grande decisão na sua vida, entenda que não fazer nada é uma decisão também. Não agir é uma decisão, só que ela não te tira do sofrimento. Pior, ela aumenta o teu sofrimento. E tem uma hora que você não vai aguentar mais. Tudo bem? Então, assim, é um risco. Esse é um grande risco. E esse é um risco extremamente previsível. Agora, quando você se prepara, quando você tem o domínio das suas emoções, quando você tem blindagem emocional, você controla as suas emoções e as suas escolhas passam a ser o quê? Feitas através de evidências. Contra evidências não há argumentos. Contra evidências não há argumentos. E aí, a chance de você fazer uma escolha certa é muito maior do que você simplesmente fazer uma escolha baseada na emoção. Tudo bem? Excelente. Bom final de semana para você. Se você quiser se livrar da dependência emocional, se você quiser eliminar a dependência emocional em até 60 dias,
vai na minha bio, tem uma aula que está custando apenas R$27, é um preço de pré-lançamento. Eu ainda nem lancei, ela vai custar com certeza mais de R$200, mais de R$300, porque tem um conteúdo ali valioso. E eu valorizo demais o meu tempo, e eu sei o quanto o meu conhecimento ele é importante. Então, aproveita, R$27 para você eliminar a dependência emocional. Terminando a live aqui, vai na minha bio, R$27 para você aprender a eliminar a dependência emocional. Tá bom? Um lindo final de semana para você. Segunda-feira a gente se vê 8h15 da manhã na sua dose diária de coragem. Tá bom? Grande abraço. Tchau.